O que fazer na área externa da sua casa, cara? Como é que a gente dá acabamento para o lado de fora? Grama ou pavimentação, enfim, acabamentos aí, jardinagem, cara, tudo que fica pro lado de fora da sua casa, eu vou falar nesse vídeo, praticamente fazendo um react dessa casa que a gente concluiu aqui. Eu vou circular ela por fora e eu tenho certeza que tem muita dica boa aí para você que está construindo uma casa. Vamos nessa então e bora para as dicas. Galera, esse ponto aqui, as pessoas têm muita dificuldade, que é como resolver essa transição entre a garagem e a calçada, né? A calçada, para começo de conversa, ela sempre tem que ter uma queda ali para a rua, né, para direcionar a água para lá. E aqui, ó, eu queria falar de um segredo para vocês, que sempre que você for pavimentar alguma coisa, como essa rampa aqui, por exemplo, ó, você tem que impermeabilizar o fundo dessa pedra, que senão essa pedra vai manchar, beleza? Porque essa base aqui, ela vai umedecendo e essa umidade aflora aqui, ó, para essa pedra, tá? Então, primeira dica nossa para a área externa, toda pedra que você for usar como pavimentação, você tem que impermeabilizar por baixo, fechou? Aí, andando por aqui, a gente já chega numa dica também muito interessante que eu demorei anos para entender a dica que eu vou te dar agora, que é a seguinte, cara. Tá vendo essa rampa aqui, ó, com grama e aqui a jardinagem, um pouquinho de paisagismo? Cara, essa grama aqui por fora, essa conformação de nível aqui, eu cheguei na conclusão que a gente tem que fazer isso com o jardineiro e não com a sua equipe de obra. Porque essa parte gramada, ela é uma parte que, como é que a gente faz para entregar ali, né, para o plantio da grama? Geralmente, você pega o servente, pega o pedreiro, eles ajeitam ali a terra, né? Às vezes tem uma tubulação passando de esgoto, uma caixa de gordura, a galera da obra ajeita o nível da terra, mas não fica bom, porque isso aqui é um serviço de acabamento, só não é um acabamento de porcelanato, né? É um acabamento verde. E o acabamento verde, quem entende isso aqui é o jardineiro, não é o pedreiro. Então, nas minhas obras, o que eu faço? Eu pego essa parte aqui toda crua, eu vou me preocupar em entregar a obra interna, e eu entrego essa parte aqui crua na terra, com pedregulho, com tubo passando, do jeito que tiver, e entrego para um jardineiro. Eu nem mexo para o lado de fora. Ele vai fechar as valas, ele vai conformar nível, ele já vai cuidar de uma irrigação, tá? E isso fica até mais econômico, porque eu não gasto. Se eu gastasse uma mão de obra para ajeitar os níveis externos da casa, tá? Depois o jardineiro viria e alteraria tudo do mesmo jeito. Então eu desperdiço mão de obra na hora que eu tento mexer do lado de fora. Eu entrego a parte de fora crua para um jardineiro e falo assim, meu amigo, agora tá na tua mão aí, meu caro. Bota esse negócio verde para mim. Ele corta o terreno, ele ajeita os níveis e faz a coisa acontecer. A mesma situação a gente tem para o lado de cá. Inclusive, repara que o paisagismo faz toda a diferença. Essa é uma casa que, quando a gente concluiu ela sem paisagismo, eu fiquei com a impressão que ela era uma casa muito fria, muito dura, né? Porque ela é uma casa de linhas extremamente retas. E cinza, né? É uma casa super retona e cinza. E aí, quando acabou ali sem o paisagismo, tava dando uma baita sensação de falta de alma, sabe? Falta de essência. E aí, na hora que o paisagismo entrou, ele quebrou totalmente, né? Porque o paisagismo aqui, ele tem formas orgânicas que quebram um pouco essa frieza, né, das linhas retas. E repara, cara, é outra coisa, né? Imagina esse acesso da casa aqui sem essa vida do paisagismo. Então compensa, tá? Quanto custa um paisagismo? Essa aqui é uma casa que custou talvez perto de 2 milhões ali a execução, e o paisagismo foi 20 e poucos ou 30 e poucos mil mais ou menos, ou seja, dá ali 1% da obra, ou menos, perfeito?
Então vale a pena demais, é um dos custos de obra que vale super a pena. Então, eu hoje estou cada vez gastando menos grana dentro da casa e cada vez dedicando mais uma fatia cada vez maior do orçamento para planta, para verde, para isso aqui, ó. Isso aqui realça mais do que se eu tivesse investido numa pedra ultra cara aqui, ó. Tá bom? O fato dessa aqui ser uma pedra simples e ter um baita paisagismo legal, dá muito mais percepção de valor, fechou? Então isso aqui é a entrada da casa, tá? Várias dicas aí de paisagismo, de grama, e vamos entrando aqui e ver o que tem aqui pela frente. Segunda parte aqui das nossas dicas, eu queria comentar com você sobre os revestimentos que a gente usa para o lado de fora, ó. Isso aqui é uma pedra extremamente simples e barata, e como ela não é uma bancada, essa pedra aqui, ó, e essa aqui também, né, um granito andorinha. Como não é uma bancada, não é um acabamento interno, ele é uma coisa mais externa, mais direto ao ponto, eu compro isso aqui direto da pedreira. Eu não compro numa marmoraria da minha cidade. E acaba que fica, então, pela metade do valor, 40% do valor. Eu trago direto da extração. Cara, essa é uma baita dica, tá? Que você pode economizar na sua obra 20, 30, 40 mil aí, a depender do volume de pedra. E como eu digo aqui, né, nesse canal, cada vídeo que você assiste é R$1.000 no mínimo que você economiza. Eu tô te dando uma dica aqui de 20 ou 30 mil reais, fechou? Então por isso que você tem que se inscrever nesse canal e maratonar os vídeos. Cada vídeo que você vai assistindo ali, ó, é no mínimo R$1.000 a menos, tá? Agora, além do revestimento aqui, vou falar um pouquinho desse revestimento aqui, que ele acompanha a casa como um todo, tá vendo? Eu sou muito crítico de usar textura em fachada. Se você é um espectador antigo desse canal, você já sabe disso. Que uma fachada de textura, ela é muito mais difícil de dar manutenção. Os problemas aparecem mais rápido e você não tem como resolver direito, tá? Agora, essa aqui é uma exceção, porque essa é uma textura aplicada aqui em traços, tá? A ideia dessa textura é simular um concreto aparente. Então percebe que tem umas tiras aqui? Se um dia eu tiver um problema nessa parte aqui, eu posso extrair só essa tira e fazer uma manutenção localizada. Então isso é muito legal, porque a gente pensando em área externa, a gente tem que facilitar a nossa manutenção, tá? A dificuldade sempre é que quando você tem uma fachada hipertexturizada, se tem um probleminha lá, você tem que retocar ela inteira. Aqui, como eu estou estratificando em camadinhas assim, ó, eu consigo retocar pontualmente, se for o caso, beleza? Então a gente falou aqui de paisagismo, de grama, falamos de revestimento, vamos circular a casa aqui e ver o que mais tem aí de informação valiosa para a área externa. Vamos nessa. Já chegando aqui, né, na parte externa da casa aqui, a gente vai circular e ver alguns detalhes, mas uma dica legal adicional é que sempre que você tem um piso de pedra como esse aqui, você tem que aplicar uma resina por cima, beleza? Para ela não manchar também com a umidade de chuva aqui, tá? E olha que legal. Esse afastamento aqui você tem que respeitar ele, é um afastamento que a prefeitura, né, e o seu condomínio exigem. Agora, esse detalhe aqui é um detalhe muito legal, muito fundamental, que é essa calçadinha em volta da residência. Para que serve essa calçadinha? Cara, isso aqui é um dos pontos mais fundamentais de uma área externa, porque a fachada em contato direto com a grama, essa grama ela sempre está úmida e ela vai transferir umidade para dentro de casa. Por mais que você tenha impermeabilizado o alicerce e tudo mais, feito o dever de casa aí, se a grama estiver chegando aqui, ó, essa água vai estar sendo transferida lá para dentro, por cima do seu alicerce. Então, independente de você impermeabilizar a base da casa, você tem que evitar aqui, ó, o contato direto da grama com a fachada. Tá? Além de estourar a parede lá dentro, você vai estourar a sua parede para o lado de fora também. Então essa calçadinha aqui, ó, ela é fundamental. Percebe aqui? Ela também é uma ajuda aqui, ó, para circular em volta da casa. Percebe que eu estou
circulando aqui, sem sujar o pé de barro, né? Sem maiores problemas, acaba facilitando o trânsito também, né? Eu gosto sempre de jogar o paisagismo lá no muro e afastar ele da casa por conta disso aqui, ó. Isso aqui é uma tubulação, ó, de irrigação, tá? Isso aqui fica gotejando. Ninguém, gente, usa mais ficar regando planta com mangueira não, pô. Você já deixa a instalação de irrigação. Agora, quanto mais afastado da casa, melhor. Porque se eu tivesse uma jardineira aí, isso encostando na fachada, essa irrigação também ia trazer umidade aqui para minha residência, beleza? Então, muito bem. Aqui a gente chega numa parte da fachada que ela é um pouco mais crítica e tem uns detalhes interessantes aqui. Vamos ver com calma esse pedacinho. Olha só, essa aqui é uma parte que toma pouco sol, né? Esse terreno é um terreno em aclive, da rua ele sobe para os fundos. Isso é muito comum nos aclives, né? Alguns trechos assim onde teve que cortar o lote aqui e acaba ficando com um pouco de sombra. E aí a grama não pega na sombra, a gente tem que tratar com essa grama aqui, ó, que é a grama amendoim, né? Que ela tem uma folhinha, ó, um pouco mais aberta assim, ó, um pouco, em vez de ser essa folhinha tradicional da grama aqui, né? Então essa aqui é a grama normal e essa aqui é a grama amendoim, que ela é mais resistente, um pouquinho mais resistente a esse sombreamento e ela também fica melhor nessa inclinação aqui, fechou? Então aqui a gente tem esse jardim, detalhe aqui dessa fachada que eu não gostei, ó, essa escada que acessa a laje aqui, ó. O que acontece, minha gente? Se o arquiteto ou o seu projetista não colocar no projeto um acesso por dentro da casa ou por meio de uma varanda, a gente vai ter que fazer alguma solução dessa aqui em obra, mas essa aqui é uma escada perigosa de subir, ó. Então, se tiver chovendo, isso aqui, sabe, pode escorregar, olha a altura que ficou. Então, para acessar a laje, não tinha como fazer aqui em nenhum ponto da casa. Então, uma dica do seu projeto é você imaginar como é esse acesso facilitado para a cobertura. Você vai precisar acessar lá para lavar a placa solar. Suas placas solares precisam de lavar, né? Para você não ficar... aquela película de poeira, né, que reduz a eficiência da placa. Então, para dar manutenções. Então, eu não gostei dessa escadinha aqui. O projeto veio sem o acesso à laje, tá? Então, a gente tem que ficar atento com isso também. Inclusive, num vídeo que a gente fez aqui há pouco tempo no canal, eu falo mais sobre detalhes de projeto que você tem que pensar na planta para não ter esse tipo de coisa aqui, que é um tipo de improviso, tá bom? Eu vou deixar o card aqui para você ver com calma esses detalhes de projeto aí, fechou? E aí você não vai ter zebra na sua construção. Mais um detalhezinho, pessoal, que é fundamental e que a galera esquece. Eu deixei isso aqui como uma previsão. O que é isso aqui? Cara, isso aqui é uma tubulação para um ralo, tá? O dia que a gente quiser fazer um ralo aqui, nós vamos cortar esse tubo, tá? E vamos botar uma grelha aqui. Por quê? Eu penso na hipótese de futuramente essa água que bater aqui, ó, se chover muito, ela escorrer aqui e acabar, né, molhando muito essa parte aqui. Então pode ser necessário botar uma grelha aqui de fora a fora. Eu já deixei a previsão aqui como uma saída. Eu tô te falando disso porque as pessoas acham que grama não precisa de ralo, né? Que é um solo permeável, e esse solo permeável a água vai infiltrar. Cara, isso é um engano. A sua área externa ajardinada precisa de ralo também, porque muitas das vezes a água acumula simplesmente dando aquelas lâminas de poça gramada mesmo aqui, ó. Isso aqui é um tipo de caixa externa que funciona como um ralo posicionado na grama. A grelha que eu acabei de falar, ela vem para aqui, ó. Então isso aqui capta água também, é como se fosse um ralo normal de banheiro. Você dá queda na grama para o ralo da mesma forma, fechou? Então tem que ficar atento com isso daqui. Virando para essa fachada aqui, tá? Que é mais um detalhe da área externa. Aqui a gente já fez a fachada em cimento queimado, né? Para facilitar a manutenção. A calçadinha aqui do mesmo jeito.
Mas aqui tem uma coisa legal, ó. Eu deixei aqui uma previsão, ainda não foi instalada, mas aqui tem uma futura casinha de gás. Como é que eu faço isso? Eu deixo aqui do lado de fora para 2 botijões de gás, percebe? Por quê? Acabou o gás só acaba quando você está fazendo uma comida importante. Acabou o gás, você vem aqui fora, gira uma manivela e usa o outro botijão, certo? Aí você já troca o que está vazio. O dia que esse daqui acabar, você gira a manivela de volta, então você sempre tem um botijão reserva, tá? E, gente, é inadmissível você construir uma casa que você vai gastar 600, 700, 800 mil reais e não vai fazer a casa de gás externa. Isso é inadmissível. Por quê? Porque aquele espaço do botijão ali, ó, ele está comendo quase 1 metro quadrado dentro da sua marcenaria. É um baita de um espaço desperdiçado, um botijão ali dentro de um armário. Você tem que jogar ele para fora. E aí quando o cara vem trocar, ele nem entra dentro da sua casa, ele já entra ali mesmo, já vem aqui, já troca. Aí você evita trânsito de pessoas estranhas dentro de casa, né? E usa melhor o seu espaço dentro dos armários. Eu sempre faço essa centralzinha de gás externa, tá? Em algum cantinho escondido. Depois a gente faz aqui uma proteção, uma gradezinha de alumínio, se for o caso, aí vai da estética de cada projeto, fechou? Fica atento com isso também. Vamos continuar nosso caminho aqui. Olha só, aqui a gente acessa uma parte bem ajardinada e tem aqui uma coisa interessante que é o seguinte, a piscina da casa está logo ali, né? E aqui, de uma forma bem escondidinha, a gente tem o acesso à casa de máquinas, ó. Então isso também é um assunto de área externa, tá? Casa de máquinas aqui com acesso extremamente facilitado, tá? As tubulações, as bombas estão ali dentro. Então se o piscineiro for mexer na piscina da casa, trocar uma bomba, fazer uma limpeza, enfim, a qualquer manutenção, a pessoa vem da rua, já entra direto aqui e ó, já acessa e já faz o que tem que fazer. Sem passar dentro de casa, sem sujar o interior da casa. Agora a gente vê cada casa de máquina com acesso lamentável aí, que é de chorar, viu? Então aqui a gente não tem esse problema porque tá tudo organizadinho aqui. Qual que é o resumo, pensando na área externa de uma residência? Cara, trânsito fácil, jardinagem bem feitinha, cuidar das manutenções para não serem caóticas, né? E aí você tem uma área externa da casa bem trabalhada, sem problema nenhum, sem dor de cabeça. Inclusive esse assunto de manutenção de fachada é bem interessante, eu vou te dar um número sobre custo de obra, tá? Você pega a sua fachada mais barata, pode ser uma textura, e pega uma solução de fachada mais sofisticada, às vezes um cimento queimado ou algo de mais tecnologia, você vai ter a solução mais cara, mais sofisticada, talvez 30% mais onerosa do que a solução mais barata para uma fachada. Então custa pouco a mais. Porém, essa daqui, que é uma textura, isso dá muita manutenção e aí, quando você vai fazer a primeira manutenção, você já ultrapassou o valor da que era mais cara aqui. Significa que cada manutenção que você dá, você está jogando o custo da sua casa para cima, tá? Tem uma estatística legal sobre isso, que o custo de uma casa, ele é 25% a construção e 75% a manutenção. Você vai ficar morando nessa casa décadas, certo? Então fica atento com isso, beleza? A gente sempre vai, na parte de fora, priorizar manutenção, tá bom? E se você quiser entender mais sobre custo de obra, detalhes e segredos, participe do meu curso. O link da lista de espera está aqui na descrição do vídeo. A gente está com vagas fechadas agora, mas você vai entrar aqui, deixar seu nome na lista de espera e quando eu for abrir as vagas, eu vou entrar em contato com você. Combinado? Vamos continuar aí nosso vídeo. Agora eu quero saber qual foi a dica desse vídeo que você achou mais interessante, uma que você não sabia, que você vai passar a aplicar, que te chamou a atenção. Comenta aqui embaixo, porque isso ajuda a produzir um conteúdo melhor, cada vez melhor para você. Esse é um canal para quem constrói casa, para quem
vai fazer uma reforma para quem está pensando em construir. Esse é o nosso canal, tudo sobre construção está aqui, mas você é responsável aí por me ajudar a fazer um conteúdo melhor. Então coloca aqui nos comentários qualquer opinião sobre esse vídeo que eu leio tudo, beleza? Ó, semana que vem tem mais um vídeo, já se inscreve aí se você não está inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo. Tamo junto e valeu!